Bom, boa noite, pessoal. Queria primeiramente avisar que o meu ambiente ainda não voltou. Estou usando um ambiente paralelo aqui, então eu não vou poder fazer modificações. O que eu vou deixar na sala de debug para quando o meu ambiente voltar. Estou com um problema no HD do ambiente e estou tentando resolver desde ontem, por isso que a gente não teve aula ontem, conforme eu falei no e-mail para vocês. Mas vou voltar hoje à aula de debug do debug novo, que aí eu não preciso editar arquivo, nem nada, nem programa, a gente consegue seguir a aula. Essa aula vai ser um pouco mais rápida, ela é um complemento da aula que a gente estava tendo de debug velho. Eu ia passar ela um pouquinho mais para frente, mas para não prejudicar a grade do nosso curso, eu vou já adiantar essa aula, né, que eu ia dar um pouco mais para frente. O assunto das tabelas a gente volta provavelmente amanhã. Eu consegui finalmente restaurar aqui o HD inteiro. Demorou um pouquinho, né? Demora mais de dia para fazer isso. Agora eu tô olhando pro ambiente aqui, ele tá voltando, ele deu um sinal de que ia voltar, tentei acessar, não consegui. E é só nesse ambiente que a gente pode fazer modificação. Já lembrando vocês que esse ambiente está disponível para vocês pegarem comigo, tá? É só trazer o HD, me pedir, eu passo o HD para vocês com esse ambiente SAP. Bom, então é o seguinte, a gente não viu ainda de modo completo o debug novo, né? As opções que ele tem, o que a gente pode fazer nele. Então hoje eu vou aproveitar essa aula para já mostrar para vocês algumas dicas. A gente está na transação VA01 aqui, eu vou entrar nela normalmente. Já vou mostrar algumas dicas úteis para vocês que não fiz no final da aula passada. Me desculpem que eu voltei a estar com uma gripe muito forte, então minha voz deve estar um pouco estranha e se eu começar a tossir alguma coisa assim, eu pauso o vídeo, mas ainda está complicado. Então vamos lá, gente. Bom, o que, que eu fiz? Eu entrei na VA01, informei um tipo de ordem de venda, que é um tipo de ordem de venda. Não importa a transação que a gente entrar, o que importa na verdade é que a gente vai ver no debug. Estou partindo para o debug novo e vou dar um barra H, certo? E aqui dá um Enter, beleza. Bom, vimos a aula passada algumas opções do debug, as aulas passadas, as opções do debug velho, o que cada coisa servia, o que cada botão fazia, tudo mais. Então, já esquecendo um pouco a parte do debug velho, vamos entrar no debug novo, vamos começar a explorar um pouco ele. Ele é mais fácil de entender, é mais fácil de visualizar, mais fácil de editar. Então, a primeira coisa a tela normalmente tá, aparece assim. Em alguns clientes, como eu disse para vocês nas outras aulas, aparece assim, certo? A gente vai explorar esses botõezinhos aqui hoje e essas abas aqui hoje também. E o resto das dicas a gente vê na aula de dicas mais detalhada, né? A gente tem que terminar a parte de tabela. Consegui um material, consegui agilizar um material bem grande para vocês aqui, ó. Isso vai fazer parte do curso de vocês. Então tem bastante material que eu estou separando aqui, estou editando e tudo mais. Alguns eu peguei com amigos, outros peguei na internet, outros eu já tinha. Então eu estou preparando mais material para vocês. Tem algumas coisas interessantes que eu vi aqui já para as próximas aulas. Como eu disse, eu estava reformulando algumas coisas para acrescentar mais, né? Afinal, eu acho que a grade do curso ela é boa, mas dá para acrescentar sempre mais conteúdo. Então, desculpa, gente. Vamos começar aqui. Primeiramente, aqui vai ser sempre a parte do código, né? Seguindo o mesmo conceito. O cursor aqui indica onde está sendo lido. Aqui é onde ficam as variáveis, um pouco maior que o debug velho, né? O debug velho só tem 4 abas visíveis na tela, tem que ficar baixando. Aqui eu já posso colocar muito mais, né? Posso já ir dando 2 cliques aqui nos objetos, ó. Ele vai aparecendo. E o mais legal daqui do debug, é, debug novo é que eu posso girar a bolinha do mouse aqui, né? O drill down aqui do mouse e ele já rola aqui. Eu posso vir aqui também, né? E tem uma visualização bem melhor do código. As variáveis eu também tenho. Também tem uma forma mais fácil de navegar, né? Também posso rolar aqui o scroll do mouse sem problema. Para editar uma variável aqui, eu tenho que dar 2 cliques e informar um valor e só dar Enter. Eu não preciso necessariamente clicar no lapisinho que nem tem que fazer no debug velho, certo? Então a gente tem essa configuração primária aqui. E aí tem 3 pastas que são muito parecidas aqui, que é o desktop 1, 2 e o 3. As 3 são idênticas, mas por exemplo, digamos que aqui no segundo desktop eu quero deixar uma variável sempre aberta. Então, ó, eu vou chamar uma nova tela aqui. Vamos abrir uma variável aqui, tá vendo? Que o desktop 1 ficou do jeito que eu deixei. Abri todo o desktop 1, o desktop 3. Eu já vou, sei lá, deixar só essa variável que eu estou explorando ela de outro momento do programa. Então esses 3 desktops aqui em cima são 3 pastas de trabalho que você tem para
trabalhar com 3 telas diferentes. Às vezes é necessário, muito raro eu usar, né, mas pode ser necessário se você quiser separar o assunto, está debugando, então pode usar desktop 1, desktop 2, desktop 3. E isso acaba facilitando para algumas pessoas que gostam dessa organização, mas ambos têm a função similar, não tem nada além dessas 3 opções. Então o que eu tenho aqui, eu posso ter aqui, posso ter aqui. Claro que essa tela é configurável, que a gente vai ver já já que tem nessa opção aqui. Mas dentro desses desktops aqui a gente não tem nada demais. A opção mais interessante a gente tem aqui tem também no debug velho, né? A gente vai ver isso depois no debug velho também. É a pilha de chamadas aqui que tem onde passou no standard, por exemplo. Eu vou entrar na VA01 agora de vez, né? Vou efetivar aqui o coisa. Bom, beleza. Vou colocar aqui, tá lá, qualquer coisa. Vou colocar um emissor qualquer aqui. Esse emissor não existe, na verdade eu não sei que emissor que vai existir aqui. Coloquei um emissor aleatório aqui, vou dar um /h e vou dar um enter assim que tá dando uma mensagem aqui de erro. Mas olha, esse standard ele indica em que programa que eu estou passando. Eu posso ter uma pilha de chamadas muito grande, vou mostrar para vocês já já. Posso ter vários programas que o SAP já passou e eu recuperar o que estava lá. Essa parte do field symbol é um pouco mais chata, é um pouco mais avançada, mas a gente vai ver também. O field symbol é a parte de ponteiros do SAP, não vou nem abrir muito detalhe agora para não confundir vocês, mas a parte do standard ele mostra em quais objetos standard esse programa já passou, certo? Nesse exemplo aqui só tem o SAP MV45A, que é a transação standard do AVA01, certo? Não tem muito segredo. E aqui está exibindo uma mensagem que eu não tenho mestre de clientes para emissor da ordem. Digamos que eu queira agora, aqui no debug novo, achar essa mensagem. Falo, puta, mas o que está acontecendo? Porque o que essa mensagem valida, né? Então, quando eu dou Enter aqui, ó, tá dando a mensagem. Então eu vou dar um /h, Enter. E essa opção é a mais legal para vocês. Mesma coisa do debug velho. Pontos de parada, breakpoint at statement aqui. E message. Message é a sintaxe do comando de mensagens, né? Então, ó, dá um Enter e vou dar um F8. Ó, aqui eu tenho uma mensagem de erro e é de um if que ele está validando aqui. Provavelmente é essa mensagem, eu vou dar dei um F8, ele marcou um breakpoint em todas as mensagens do programa e vou dar um F6, ó, exibiu a mensagem, certo? Então, ó, /h, dei Enter, breakpoint at, message, já está marcado o breakpoint, né? Eu já criei uma vez, não preciso criar de novo. E F8. Então aqui ele deu essa mensagem por quê? Ele fez um select single na tabela T007D, baseado nesse KTOKD. Vamos ver o que é esse cara. Seria uma análise para saber o que está acontecendo. Tabela KNA1. Opa, desculpa, tabela T007D. O KTOKD é o grupo de contas do cliente. Então, o grupo de contas tem algum problema, está faltando alguma configuração de amarração no grupo de contas. Ele está me devolvendo essa mensagem porque essas condições aqui não foram atendidas. Porque eu tenho que verificar se isso aqui funcionou, né? Eu vou até voltar o debug aqui, ó. Select single, encontrou. Aí ele faz mais uma pergunta. Ele pergunta se for igual a 0, ou seja, se ele encontrou e se esse campo está vazio. Ó, esse campo tem que estar vazio, esse campo tem que estar vazio, esse campo tem que estar vazio, esse campo tem que estar vazio. Se tiver tudo isso, então ele vai dar mensagem, ou seja, ele não está trazendo alguns campos relevantes aqui, a gente tem que ver cada campo que é aqui na T007D, mas se estiverem todos vazios, então ele exibe mensagem de erro. Essa é uma forma, e como eu sei que essa mensagem não é Z? Porque ó, aqui em cima o programa principal é o SAP MV45A, se não tem Z no começo, não é Z, e o nome do include, né, o nome do perform que ele está, o nome do bloco que ele está, começa com MV45, então não é uma alteração de exit, nem uma alteração Z. Essa alteração é feita pelo standard mesmo, essa mensagem é do standard pela validação que ela faz aqui, por algum motivo, né? Tem aqui está escrito aqui em alemão, né? Aí é difícil de entender, mas por esses campos estarem vazios. Agora, por exemplo, eu posso burlar aqui, né? Falar, não, eu quero passar mesmo assim. Então eu poderia vir aqui e preencher um valor. Que aí eu vou quebrar a condição, aí ele vai conseguir
prosseguir o programa aqui, ó. Então, ó, nenhuma área de venda e distribuição pôde ser determinada. Aí já é uma outra mensagem, teria que debugar de novo, porque eu consegui burlar a primeira mensagem, mas infelizmente eu caí em outra, né? Então o processo está errado. Essa já é uma dica bastante de ouro para vocês. Então sempre debugar, pode ter várias mensagens, tá? Vamos até pegar uma transação aqui. Pronto. Vamos ver uma transação mais. Transação para criar material. Materiais não existem aqui, né? Troquei de transação aqui. Abri uma transação que na verdade alimenta a S-Flight, a tabela que a gente está fazendo bastante teste. Então é um programa que ele roda, ele alimenta com uma carga de dados da tabelas SPFLI, S-Flight, etc. As tabelas de conexão de voo. E aqui eu consigo demonstrar para vocês, ó, a parte do standard. Ó, a gente tem o desktop 1, desktop 2 e desktop 3. São apenas views que a gente pode personalizar de acordo com o que a gente quer. A gente tem a parte standard. Ó, ele passou aqui por vários pontos dentro do mesmo programa. Então, o programa está aqui atualmente, ele pode vir para aqui, pode vir para aqui. Aqui são os eventos que o programa vai passando. Isso vai ser muito útil quando a gente tiver que recuperar uma informação por field symbol, que não é nessa aula, porém eu vou ensinar vocês a recuperar a informação por field symbol. Infelizmente, eu preciso do meu ambiente com dados para poder mostrar para vocês isso. Estou com esse problema aqui, mas sem problema, a gente consegue ver, pelo menos que o standard aqui passa por vários pontos, isso é normal. Às vezes tem várias pilhas de chamada aqui, tem muitas chamadas, tem que ver. Você pode mudar o evento, né? Nesse caso aqui, esse evento aqui eu não posso entrar. Mas se fosse dois programas diferentes que ele tivesse entrado, eu conseguiria selecionar só aquele ponto, ver as variáveis tendo aquele ponto. E essa parte então eu vou deixar para a gente ver com bastante dados, né? Tanto no debug velho quanto no debug novo, esse ponto vai ficar forte também. As estruturas, o que é uma estrutura? A estrutura dá até para fácil passar para vocês. Já falei no curso, né? Que uma estrutura, na verdade, o que a estrutura é? Vamos pegar, por exemplo, a estrutura Works. A estrutura não tem dados, a estrutura é só uma work area gravada no banco de dados. Já expliquei isso para vocês. Então, assim, se eu tiver uma estrutura aberta aqui no SAP, se eu abrir, por exemplo, vou pegar uma estrutura aqui para a gente abrir. Vamos ver. Aqui parece ser uma estrutura. Aí ele vê scar. É uma estrutura, ó. Então, quando eu entro aqui em estruturas, quando eu clico duas vezes em estrutura, ele já me abre a aba estrutura automaticamente, onde ela me mostra todos os campos que tem naquela linha que estão preenchidos. Então, para facilitar a visualização de estruturas, eu tenho uma aba só para estruturas. Quando eu quiser voltar para aquela tela, eu volto para o desktop 1, consigo ver as variáveis que eu estou colocando aqui, no caso aqui é uma estrutura, né? Entrei, então ele me mostra. Tem aqui a opção de editar a estrutura, né? Eu posso clicar duas vezes em qualquer campo da estrutura e editar ele, colocar uma informação e dar um Enter que ele salva. E basicamente a parte de estrutura é só isso, ela não tem nenhuma artimanha a mais que isso, é só a parte de visualização de estrutura. Da mesma forma, a gente tem a parte de tabela, né? Aqui é uma tabela interna, ó. LT Scar, não tem nada nesse momento, mas se eu entrar aqui, ó, ele vem para a aba tabelas, está do lado de estruturas, e mostra a tabela do jeito mais visível possível, né? O jeito mais prático possível. Posso fazer algumas opções aqui, né? Por exemplo, a gente ver junto aqui. Eu posso inserir uma linha e colocar as informações que eu quiser. Pronto, preenchi uma linha. Ou eu posso fazer um anexar linha, ou seja, ao invés de ele colocar uma linha sempre no lugar que estava outra, ele coloca embaixo. Existe uma grande diferença aqui, ó, entre o inserir, porque o inserir ele insere em cima da linha que eu coloquei. Então a linha 2 vai pular, ó, a linha 1 e 2 vai pular, ele vai colocar em primeiro. Então o inserir ele sempre coloca a linha no topo. Pode ser necessário colocar uma linha em primeiro. Mas se eu quiser colocar uma linha em último, ao invés de inserir, eu coloco o anexar, botão direito, né? Estou clicando no botão direito aqui no cantinho, anexar. E aí ele vai pedir quantos números de entrada, então eu quero colocar 5 entradas. Opa, modelo de linha.
Ah, não, isso aqui é o modelo de linha, não vale nem a pena falar. Posso colocar mais entradas personalizadas, mas enfim. Então aqui, ó, coloco por último e no inserir coloco em primeiro. Também tem a opção de modificar o conteúdo de uma linha. Ah, eu quero modificar essa linha aqui. Clico na linha, modificar conteúdo da linha. Pronto, ele me abre a linha, eu posso aqui alterar para sem problema. Posso eliminar uma linha. Ah, não quero mais a linha 3. A linha 3 eu não vou usar porque dentro do meu debug eu quero tirar ela para ver o que vai acontecer. Então, ó, linhas marcadas devem ser eliminadas? Sim, eliminei. E posso limpar minha tabela inteira, né? Ah, essa tabela eu quero zerar ela, não quero que ela tenha mais nada, então zero tudo. Essas são as opções bem úteis aqui no do debug novo, né? Não que o debug velho não tenha, vocês lembram que a opção fica aqui embaixo também, mas eu acho muito mais fácil utilizar no debug novo. Acaba o visual bem mais agradável, né? Então, vamos lá, inserir linha. Posso inserir uma linha em branco sem problema nenhum, né? Se eu dando inserir aqui, ele vai inserindo um monte de linha em branco. A não ser que tenha alguma lógica que depende da tabela preenchida, não vai dar problema. Pronto. Então tem essas duas linhas preenchidas. E o mais legal aqui é o seguinte, ó. Se eu quiser ver uma linha dessa tabela dentro do meu desktop 1, o que eu tenho que fazer, ó. Seria dois cliques em qualquer campo da tabela interna. Dois cliques. Olha como é que foi a configuração aqui, ó. LT_SCAR, linha 1, traço campo char ID. Se eu copiar isso daqui e jogar aqui, ó, no meu desktop 1, ele vai me mostrar o valor. Ó, linha 2 não tem nada. A linha 1 tem. Então, o que fica entre colchete aqui nesse cara da tabela interna é o número da linha. Se eu tivesse 10 linhas e colocasse 10 aqui, ele funcionaria, mas como só tenho duas linhas, ele só funciona até o 2. E eu já posso trocar automaticamente, ó, colocar um A aqui. Olha a tabela como ficou. Vou clicar em tabela. Vou voltar aqui na setinha, ó. Sempre é importante voltar aqui e não aqui, tá, gente? Voltei, ó, alterei. Então, essa regra do colchete sempre é válida. Se eu souber o campo que eu vou alterar e a linha que eu vou alterar, via debug, eu já coloco assim. Ou eu entro na tabela, né, dois cliques no campo, clique em editar aqui para alterar. Ou também tem a opção de, vamos voltar aqui, tem a opção de clicar na linha, dar um modificar conteúdo da linha e mudar o conteúdo que eu precisar aqui também. Não preciso salvar nada, aqui ele vai alterando automaticamente, certo? Então, a parte de tabela ela serve para isso. A gente usa muito isso. Inclusive, tem uma coisa bem mais bacana aqui, ó. Tem aqui opções, por exemplo. Não são só essas opções, né? Eu tenho aqui o menu de serviço que mostra todas as configurações que eu posso fazer. Uma muito interessante é essa gravar em file local, né? Que eu posso, ó, quero colocar um formato TXT, ASCII. Cliquei com o botão direito em cima aqui, vim no menu de ferramentas ou gravar em file local, dá na mesma. Linha da 1 até a 2, dou um OK. Ele vai me pedir aqui, ó, memorizar, coloquei no desktop, vou para o desktop e tá aqui, ó. Coloquei a minha tabela interna direto do debug no arquivo aqui. Então, essa opção também é muito útil. Eu uso bastante isso, porque às vezes a gente tem que alterar e colocar no formato certo alguma coisa. Outra opção interessante aqui, na verdade interessante é que mais quando tem muitas colunas na tabela, a gente pode vir aqui, ó, modificar o tamanho, né? Ó, isso aqui, ó, essa opção coluna, o width de optimize aqui, ela faz só o valor aparecer e não o nome do campo, né? Se eu voltar, ele volta ao normal. Então isso aqui pode ser útil quando tiver muito campo para a gente visualizar, vai ficar mais campos disponíveis aqui, né? Então tem essa opção e das demais opções, a mais interessante também, além disso de todas que eu mostrei para vocês, é o procurar. Então, por exemplo, eu sei que eu tenho um Care ID AA, ó, ele já selecionou aqui para mim onde que estava essa informação. Às vezes a gente precisa procurar, né? Tem muitas linhas na tabela, aí eu não sei qual que é só informar o nome do campo que eu quero encontrar, tem que ser exatamente o que está escrito nele, dou um OK, né? Eu fiz o LH. LH não existe, né? Na verdade está 111. Então, tem essas opções aqui no tabelas. Tudo isso é muito é, importante, a gente utiliza bastante.
E a necessidade de vocês utilizarem isso não existe uma regra quando vocês acharem que vocês vão precisar mesmo. Tudo isso eu estou falando de tabela interna, tá, gente? Aqui não está vendo uma tabela de banco de dados, está vendo uma tabela lógica, aquela tabela que só fica disponível em tempo de execução. No caso, ó, estou debugando standard aqui aleatório e estou na tabela interna LT-SCAR, que não tinha nada, né? Agora eu coloquei dois registros nela. Das opções que eu tenho aqui, uma é marcar tudo, outra desmarcar tudo. Uma eu posso selecionar a linha e eliminar. Outra eu posso selecionar todos, eliminar. E aqui, deixa eu pegar duas variáveis aqui. Tem um comparador de variáveis aqui, né? Eu tenho que selecionar as variáveis que eu quero comparar. Nunca utilizei, tá, gente? Isso aqui, ó, ele mostra que a diferença das duas variáveis, tal. Se vocês acharem, ó, se a comparação aqui que eu comecei, aí ele está mostrando que tem uma diferença entre os dois, tal. Nunca utilizei isso, mas se acharem necessário comparar duas variáveis via debug, não sei nem porquê, né? Vocês vão precisar disso, mas tem essa opção aqui também disponível. E beleza. Da parte de objetos, é orientado a objeto, a gente não vai trabalhar com isso aqui. Esse exibir detalhes do campo é o campo mesmo, né? Por exemplo, se eu colocar aqui uma variável, que seja isso daqui, né? Uma variável de tela, ele exibe. É aquela telinha que aparece, né? Ele vem sempre aqui. Esse é só o campo, então ele mostra o tipo do dado, o tipo do campo, né? Qual que é o tipo que ele foi associado, elementos de dados que ele foi associado. Posso alterar o valor, e aqui é o valor em hexadecimal. Posso, ó, exibir em forma de tabela, posso exibir em tradução do texto para hexadecimal, e posso exibir também no XML Browser, para quem achar melhor. Esperar carregar o meu aqui. Não sei nem se eu carregar, talvez não carregue aqui porque deu algum problema. Mas enfim, vai aparecer aquelas tags XML aqui. Eu sempre vou utilizar a utilização rápida, é muito difícil utilizar outra coisa. Esse Data Explorer a gente não precisa ver também. Aqui é o Watchpoint, que tem algumas pequenas diferenças. Pontos de parada e o Watchpoint. O Watchpoint vocês viram o que é, né? A gente pode marcar determinada uma condição, por exemplo, variável igual a 10, eu crio um ponto de parada, que nem a gente viu na aula de debug anterior, debug antigo. Só que aqui, além de mostrar os watchpoints criados, mostra todos os breakpoints que eu criei. Então, ó, eu tenho um breakpoint na linha 8 no programa ZDebug. Eu tenho um breakpoint também no programa ZDebug na linha 34. Tem a ver com isso daqui, né? Ele tá na memória aqui, então posso inclusive eliminar esses breakpoints aqui, ó. Não quero mais esses breakpoints. Então todos os breakpoints que tiver no programa, só sai fazendo assim, ó. Ah, eu quero um breakpoint aqui, preciso de um breakpoint aqui, outro aqui, aí outro aqui. E assim vou colocando vários breakpoints, salvo o breakpoint e tenho todos aqui, ó, linha 84, linha 107, linha 150, linha 202. Ah, não quero mais esse, venho aqui, elimino só ele, ou marco tudo, ou crio também um breakpoint comando em algum lugar, que é a mesma coisa que vem aqui, pontos de parada, breakpoint at statement aqui, dá na mesma criar aqui. Isso eu posso colocar o message aqui, que a gente fez agora de pouco, já criar os breakpoints certinho. E esse diff também, a gente não precisa ver. Essas três opções que eu não falei para vocês, né, isso, isso e isso, são coisas muito técnicas mesmo. O que mais importa são esses caras aqui, que a gente viu. Objetos é para orientação a objeto. E o watchpoint aqui funciona quase da mesma forma, né? Ele tem uma diferença pequena que, por exemplo, eu coloco uma variável, quis pegar uma variável, sai o com, vai, ó, sai o com, aí eu coloco sai o com eq 10. Pronto, criei um watchpoint. Então, essa é um pouquinho diferente como a gente cria aqui, né? Eu cliquei em condições atuais. Então, assim, qual é a variável que eu quero colocar? Saiu com. Qual que é a condição? Eu coloco o nome da variável, né, que eu quero colocar e faço. Pode ser assim também, né? Funciona assim. Lá no debug antigo a gente tem uma diferençazinha, mas aqui é a mesma coisa. Só colocar essa instrução mesmo aqui, né? Coloca a variável igual ou o EQ, que nem aqueles operadores que a gente viu nas outras aulas. Crio. Além de tudo, ele vai ficar aqui também, ó, disponível. Ó. Opa,
Será que ele não achou nenhum desses caras? Acho que esse hotpoint não foi criado. Ah, não, desculpa, gente. Tá aqui sim. Às vezes eu achei que eu não tinha aceitado a condição. Tá aqui o hotpoint. Então eu tenho o hotpoint criado aqui. Ó, saiu com e tem a condição também que ele colocou, tudo certinho. Então assim, ó, a condição que eu coloquei aqui, ó, saiu com EQ10, não saiu com igual a 10. É a mesma coisa. Se eu precisar eliminar um também, eu venho aqui e elimino. Ou elimino todos, né? Seleciono e elimino todos. Então, não existe tanta diferença entre um e outro, né? Os comandos que tem um tem no outro, só mudam os lugares, principalmente os lugares mudam, mas é muito mais fácil visualizar o debug assim. E já esquecendo um pouco essas abas aqui em cima, vamos falar um pouco dessas abas aqui, ó, que são importantíssimas. O variáveis 1 é quando a gente realmente tem valores que a gente quer alterar rapidamente, por exemplo. Tem um parameter, tem uma variável, tem o que for aqui, ó. Tem uma variável chamada lanswer aqui. Clico duas vezes nela, quero alterar ela, clico aqui, né, que eu já mostrei para vocês. Coloco um valor, entro, fechou. Então já alterei a variável, só clicando no lápis duas vezes. Posso alterar qualquer valor de qualquer coisa, desde que não seja uma constante, né? Já fiz que a constante tem um valor fixo. Vou só para vocês verem se tem uma constante aqui. Constante não tem aqui, mas enfim. Depois eu monto uma constante pra gente. Vocês verem que eu não consigo. Esse lapisinho não aparece na constante. Então aqui eu posso alterar um valor. E se eu precisar colocar duas telas diferentes de variáveis, como o desktop 2 e desktop 3, eu também tenho aqui, ó, o variables 2. Então, posso colocar aqui e posso colocar aqui, e o que tem aqui se mantém. Posso colocar, encher isso aqui de campo, né? Colocar vários campos aqui. E aqui também, o comportamento das duas são idênticos aqui. É só por uma questão de organização. Por exemplo, aqui tem os dados de uma tabela, aqui tem os dados de outra tabela, caso você precise, certo? E também, dentro desse debug, todos os objetos que foram criados, todos, sem exceção, local ou globalmente, eu vou explicar essa diferença técnica no programa que eu vou fazer para vocês amanhã. Visto que a parte de cenário de dados, se esse ambiente não voltar, eu vou voltar para a parte de cenário de programa com vocês, tá? Fechar a parte que faltou do range, do read table, que é a leitura sequencial única, tá? A gente vai fazer tudo bonitinho amanhã com código. E aí semana que vem a gente volta para o cenário de dados, porque o cenário de dados eu realmente só posso criar se for dentro do meu ambiente. Então, quando tem a variável local, vocês vão saber na próxima aula o que é isso. E global são todos os objetos criados, todos declarados aqui em cima. Tudo que a gente declarou está aqui, ó. Por exemplo, ó, lt sFlightList. lt, cadê? sFlightList. Tudo que eu já criei está aqui. Fica até esse negocinho verde, né, que são objetos que foram criados. Então, se eu quiser, eu quero achar uma tabela que tenha o dado que eu preciso. Eu venho aqui em global, começo a procurar o objeto, entro em alguns para ver o que tem, né? Por exemplo, ó, aqui uma tabela. Vou entrar na tabela. Vou ter que clicar na tabelinha aqui, ó. Não tem nada nessa tabela. E posso entrar em outra, só ver, ó. Isso aqui indica uma tabela, né? Tabela interna. E ó, tá vendo? O nome tabela interna não é o ABAP que inventa, ó. Tabela interna do SAP mesmo. Tá a descrição tabela interna. E essa daqui, ó, já é uma estrutura. Aqui está escrito área de tabela, mas é uma estrutura, ou seja, é apenas uma linha, né? Se eu entrar nela aqui, esse flight, ó, só tem uma linha, que eu posso alterar os dados também clicando em cada lápis aqui. E basicamente dessa parte do debug aqui é isso. A gente fica geralmente mais no variables 1 aqui, no desktop 1 também, usa só estruturas e tabelas e exibir detalhes do objeto, porque são as coisas que quando a gente clica ele abre sozinho, ó. Se eu entrar no objeto aqui, ó, ele já vai para essa aba sozinho. Se eu entrar numa tabela, ele já vai para essa aba sozinho e assim por diante. Aí acontece aquele caso que eu sempre mostrei para vocês, que às vezes do nada fecha, né, o ambiente fecha. Então, o que acontece quando a gente fecha sem querer alguma opção no debug? Por exemplo, ó, tem um X aqui, fechei o código, agora estou só vendo a variável. Puta, quero voltar no código. Tem aqui, ó, ferramenta nova. Ela mostra todos os objetos que eu posso carregar aqui na tela. O texto fonte sempre vai ser o código ABAP, certo? Só que quando eu coloco texto fonte, primeiro vamos deixar do jeito certo, vai aparecer o modelo de código antigo, que fica um pouco estranho aqui, ó. Fica azul no fundo. O ideal mesmo para abrir o código fonte não é nem o texto fonte, a gente tem que vir editor ABAP totalmente novo.
Então, bem descrito assim. Então, assim, é a mesma coisa, só que aqui fica parecendo que o ABAP está editando o código, né? Já explico para vocês o que eu estou fazendo aqui, mexendo na dimensão. Então, se eu fechar e eu quiser ver o código de novo, posso fechar tudo aqui, ó. Fechar esse. Isso aí, não sempre vai ter que ficar aberto, né? Fechei, ficou aqui. Mas vamos deixar o outro aqui, ó. Fechei esse, só tenho esse, clico aqui. Se você gostar daquele formato de código, pode escolher o texto-fonte, que é o antigo, ou o editor totalmente novo. Ele vai abrir assim. E a gente vê como redimensionar ele, por que de redimensionar ele. Aí, também, se fechar mais um aqui, abrir outro aqui. Também temos a pilha de chamadas, que é aquela parte standard, aquele comportamento desse campo aqui, ó. Posso chamar ele aqui. E é para isso que a gente tem esse desktop 2, desktop 3. É para a gente fazer várias configurações de tela aqui. Eu quero que esse fique assim, eu quero que o desktop 2 fique assim, eu quero que o desktop 3 fique assim, certo? Então, ó, eu tenho três configurações para utilizar isso, as três são idênticas. Então, a pilha de chamadas a gente vai ver num programa mais detalhado. Então, vou fechar aqui também. Outra opção que eu tenho aqui são os pontos de parada, que é um atalho que ele dá aqui para esse cara aqui. Ele já aparece aqui, né? É a mesma coisa. Esse cara aqui, ele aparece minimizado. Ó. Então, tudo que tiver de ponto de parada, o watchpoint, eu posso ver aqui na direita ou embaixo, como eu preferir, né? Já explico para vocês essa parte aqui. E fechar mais um aqui. O editor totalmente novo, que vocês já tinham visto. Tem também, ó, eu posso exibir os objetos separadamente aqui, né? Os objetos, esses pequenos aqui, que são os mesmos que estão ali em cima, ó, estrutura, variável, campo de visão, por exemplo. Eu quero ver uma tabela aqui embaixo, ó. Então, cadê minha tabela interna? Tem uma tabela interna aqui. Aqui, ó. Já estou vendo minha tabela. Posso colocar aqui do lado também, se eu achar interessante, né? Já ficar vendo a tabela sendo montada aqui. Tem as mesmas configurações aqui. Posso clicar na tabela, criar uma linha, criar duas linhas, criar três linhas, seja o que for, certo? Posso colocar mais objeto? Deixa eu ver. Posso colocar quantos objetos eu quiser aqui. Ele vai dividindo a tela até não ter mais espaço, ó. Então, assim, o debug ele vai ficando extremamente gigante. Posso colocar até 4 objetos aqui. Eu acho que ele limita no máximo em 4, né? Nunca utilizei assim, porque também fica impossível de utilizar. O que eu não quiser usar mais, eu fecho. E aí, eu tenho essa parte aqui que ele substitui. Ou seja, eu tenho isso daqui. Não quero esse daqui. Eu quero agora aparecer a pilha de chamadas, né? Que é a parte standard. Então, eu venho aqui, ó. Pilha de chamadas. Ele substituiu aquela tela por outra. É só clicar aqui, falar, agora eu não quero mais isso, eu quero isso aqui. Então ele vai lá e ele troca ó, aquela ferramenta que tinha e coloca outra. Tanto que a ferramenta chama substituir ferramenta, né? Ela só serve para isso mesmo. Aqui é para maximizar, né, para deixar na tela cheia uma das ferramentas. Então eu estava vendo aqui, ó, a pilha de chamadas e a parte do código. Eu quero maximizar essa daqui, né? Não quero ver a de baixo, quero só ver ela grande. Então eu maximizei, aí depois eu tenho que pegar e voltar aqui o que eu quero ver, né? Pronto. Então, esse maximizar, de repente, você pode ver, tá vendo que eu tenho dois códigos abertos aqui, eu posso fazer isso, não tem problema nenhum. Vamos chamar o objeto aqui, exibição rápida de variáveis, e tem o botão maximizar verticalmente, ou seja, quando a tela está as duas aqui na horizontal, eu clico maximizar verticalmente, ele faz ficar do lado, que é o melhor formato que eu acho, não tem formato melhor que esse. E se eu clicar de novo, ele volta para esse formato. Então eu tenho essa opção aqui para deixar só dessa forma ou dessa forma, como vocês preferirem. Eu recomendo essa. Esse aqui ele substitui, eu posso ele inverte, né? Se isso aqui está aqui, ele vem para aqui, isso aqui aqui, por exemplo, ó. E se tiver também maximizado horizontalmente, ele também substitui, né? Opa, deixa eu voltar aqui. Ele também vai trocando, ó. Trocou o lugar. Eu quero aquele primeiro, eu quero esse segundo. Então, a ferramenta serve para isso. E aqui tem algumas opções que são, acho que não tem tanta utilidade, não preciso nem falar sobre isso, mas são mais essas ferramentas aqui, principalmente esse de maximizar, né, que ajuda bastante a gente.
Saber tudo isso é importante, tá, gente? Por mais que vocês tenham que consultar a apostila, ver esse vídeo várias vezes para decorar. Todos os objetos a gente usa bastante para debugar. Então, às vezes você clica em algum lugar, você não sabe onde foi, fechou a tela, fica preocupado, fala, putz, quebrei o debug. Não é assim. Esse vídeo vai ajudar vocês a reconfigurar o debug caso feche uma tela, abra uma tela, alguma coisa assim a mais. E que vejam o que vocês quiserem. Geralmente, o formato certo, né, de debugar, quando você precisa debugar, analisar um problema, é esse que está aqui na tela, que é o formato que tem o código e a exibição rápida de variáveis, né, que eu tenho as globais, as locais, variáveis 1, 2. Posso colocar o objeto na mão aqui, posso entrar com o objeto de dois cliques aqui, ó. Esse aqui no caso é um texto, né? Ele é criado fixo através de um elemento de texto. É tipo aquele que você atribui o nome do texto a um parâmetro de um programa na tela de seleção. Só que esse eu não posso mudar, não aparece o lapisinho. O que não dá para mudar, eu só posso visualizar. O texto 20 aqui, ó. Tenho, posso ver qualquer tipo de objeto que seja editável ou não editável, né? Desde que o objeto seja criado, ó. Tô vendo que os objetos que tem aqui, alguns são de valor. Esses eu posso alterar. Então, esse é basicamente a primeira parte. Já era para ter passado essa parte para vocês anteriormente, né? Quis passar a parte de dicionário de dados. E como não está rolando isso por causa do servidor, então a gente já vai concluir essa parte do interativo do debug, né? Para vocês já se familiarizarem mais com o debug. E numa próxima aula, que já é amanhã a aula, né, que no caso eu falei para vocês, vou gravar a aula amanhã. A aula de amanhã vai ser código de novo, com não essa parte técnica, a gente vai ter mais uma análise de erro, só que um pouco mais avançada do que aquela outra que a gente fez ontem, né, que tinha o relatório cheio de erro, a gente corrigiu os erros. Eu vou criar aqui no ambiente meu mesmo algumas exits, né, para fazer uns ajustes depois com vocês, colocar mensagem no meio de exit e tal, a gente vai debugar isso daí para encontrar. E aí, na semana que vem, a gente já retoma a parte de cenário de dados, que a gente vai ver algumas opções interessantes aqui. No caso, ó, eu tinha deixado já uns exemplos aqui para vocês que eu vi, né? Esse é. A ajuda de pesquisa, que eu criei para vocês aqui como exemplo, ó. Ajuda de pesquisa é quando a gente quer criar realmente um match code, né? A gente pode criar um match code na mão. Eu criei um do CareID, peguei um do CareID que estava pronto, na verdade, né? Criar aqui não tem como. E objeto de bloqueio também. Objeto de bloqueio é aquele esquema que eu falei para vocês que bloqueia a transação, né? Por exemplo, se eu tiver, acho que não vai ter nenhuma VA02 aqui, muito difícil. Aqui não tem nenhum dado, mas quando você entra numa transação 2, né, tipo um MM02 e E02, aí aparece lá que o usuário está bloqueando aquele documento, aquele material, aquele fornecedor, seja o que for. E esse objeto de bloqueio a gente pode criar também. Vocês vão ter uma visão disso até para conseguir fazer a estimativa. E tem aqui também, gente, um conteúdo que eu vou falar para vocês, que vai fazer parte de uma das aulas, um exemplo de especificação funcional. Isso aqui eu vou mandar para vocês, explicar com vocês qual que seria o ideal fazer uma especificação, o que eu devo colocar, o que eu não devo colocar, o que é inútil para o ABAP, o que é útil para o ABAP. A gente vai ter uma aula só disso, ela faz parte da grade. Ela estava dentro do conteúdo que eu falei para vocês que completa as 20 horas. E essa aula vai ser bem interessante, que é uma aula só disso. É uma aula falando de documentação, explicando quais são os conceitos que a gente precisa colocar e o que realmente não faz diferença para a BAP. Isso eu acho interessante também. Tem até um exemplo aqui ó, que já foi feito para vocês. Tem uma apostila de lógica de programação também, que eu vou passar para vocês. Estou só tirando a parte que eu acho que é desnecessária dela. A gente vai mexer com authority check também, né? Grupo de autorização a gente vai ver também no curso, tá? Eu não passei isso na aula passada para vocês, estava falando, mas a gente vai ver também. Então, da parte do debug velho, do debug novo, desculpa, é isso. Acho que não tem mais o que ficar passando de introdução de botão, né, do que cada botão faz. Aconselho vocês a treinarem, a debugar e entender um pouco os objetos que vocês já viram no curso, né, que são os parameters, select options, essas coisinhas tipo tudo que vocês viram até agora, baseado também na syntax, tentar entender o que cada comando faz, ver o comando funcionando, por exemplo, ó, eu vou dar um /h aqui, vou dar um voltar só, né? O voltar já vai abrir o standard aqui. Não se assustem com essa tela, tá? Quando aparece esse monte de módulo. É só dar um F6 se quiser pular um F5. Ó, perform. O que é o F-code? F-code é o back 1. Por que back 1? Cliquei no back. O que tá vendo aqui? Ser inicial. Então assim, explorando, né, vendo os valores sendo passados aqui acontecendo, porque isso ajuda vocês a terem uma noção.
a identificar primeiramente, o exercício que eu passo para vocês no dia de hoje é identificar o que alguns objetos são, por vocês mesmos, sem ser uma avaliação para chegar até mim. Vocês debugarem alguma coisa e tentar identificar que objeto que é. Por exemplo, isso daqui é uma estrutura, isso aqui é um campo da estrutura. Já isso daqui é uma variável. Esse daqui é um enhancement point. Tá aqui, ó, tá escrito enhancement. Tipo, aí já é um enhancement standard. Então, começar a identificar os objetos pelo que vocês viram. Explorem o debug, muda a configuração. Peço que vocês façam isso de verdade, assim, explora um pouco o debug, muda, fuça um pouco no debug pela aula de hoje. Porque assim, quando eu falar, olha, entra em tabela lá e vê isso, vocês não ficam com dúvida, isso é importante. A gente não vai trabalhar em cima do debug velho, né? Já falei para vocês, a gente tem lá o introdutório dele, mas o debug velho não faz parte mais do SAP, praticamente, né? Ele está ficando para trás, então a gente vai ver muito debug novo, só no debug novo. E espero que vocês estejam assistindo os vídeos também. Eu falei que hoje era o último dia que eu ia liberar o vídeo no Gmail. Não tive nenhuma resposta, gente. Eu tenho 4 ou 5 e-mails que eu não recebi ainda de Gmail. O vídeo vai ser fechado entre hoje e amanhã, sim. Eu só não fiz isso ainda porque eu estou cuidando do servidor, por falta de tempo. Mas entre hoje e amanhã eu vou estar bloqueando os vídeos todos para Gmail. E aí a gente vai seguir só com o usuário logado, tá? Quem não mandou Gmail, mande. E no fim de semana eu falei, vou gravar uma aula para vocês, uma aula extra, e vocês vão gostar bastante dessa aula. Ela vai chegar alguma hora do fim de semana, né? Não tem uma previsão certa da hora que essa aula vai sair. Ela não faz parte do pacote de 20 horas, né? Ela é só uma aula rápida, de um introdutório, uma coisa que eu vi essa semana que eu achei interessante para vocês. E, gente, eu acho que hoje vai ficar assim, é o que eu consigo passar para vocês hoje, para não ficar sem vídeo, eu já consigo agilizar essa parte. O dicionário de dados a gente vai deixar então quando eu conseguir restaurar o servidor, que no caso, eu imagino que até, tô vendo aqui o servidor tá ligado na minha frente agora, tá aqui rodando os processos. Eu acho que até amanhã ele já terminou. Aí eu já deixei ele ligado, já começo a configurar ele de novo para o exercício, passo o exercício para lá. A gente, se ele voltar, a gente vê o dicionário de dados, se ele não voltar, a gente vê a parte do programa que eu falei para vocês. E ainda assim, dentro da grade, né, aguardo a comunicação de vocês para falar o conteúdo da aula final. Já recebemos respostas sobre relação a isso, por enquanto a gente não chegou ainda num conteúdo a ser desenvolvido, mas da parte do debug não tem mais segredo, você já sabe mexer praticamente no debug no geral básico, né, em tudo. A única coisa que eu não falei foi isso aqui, né, que eu posso marcar um breakpoint clicando aqui. Posso fazer que é a mesma coisa que vim aqui, né? Breakpoint at statement aqui. E aqui é o F5, aqui é o F6, aqui é o F7 e aqui é o F8. Se eu clicar, ele faz a mesma ação de apertar a tecla, certo? Então, zeramos. E eu espero que vocês estejam aproveitando o curso. Semana que vem a gente vai pegar um pouquinho mais pesado, tá? Vai acabar um pouco a moleza, vai acabar o introdutório, a gente começar a entender algumas lógicas mais complexas. Para isso, desculpem o barulho aí, acho que passou um caminhão aqui muito barulhento. A gente vai ter que estudar um pouquinho mais de sintaxe, tá? Eu vou apresentar uma sintaxe para vocês e demonstrar como elas funcionam no debug. Uma sintaxe que fazem conversão de dados, sintaxe que fazem tira espaço, coloca vírgula, coloca ponto. A gente vai ver isso daí via debug, um programa que tem várias sintaxes prontas, baseado naquela apostila que vocês têm. Eu não vou passar nenhuma sintaxe que não está lá. Então tudo que tiver lá, tudo não, né? Assim, tipo, a maioria das coisas que tiver lá a gente vai fazer um programa Z também para ver depois. Isso é só para vocês verem alguns comandos funcionando via debug para exercitar. E é isso. No meu ambiente, no servidor, eu tenho bastantes dados, né? Ele é o sandbox, a gente consegue simular mais coisas para o standard, então eu estou precisando realmente dele. Sempre que acontecer esse tipo de problema, gente, de faltar uma aula por causa de alguma coisa de servidor, ou pode acontecer um problema pessoal também, como eu gravo o curso todo dia, não se preocupem porque eu já deixo a sexta-feira justamente livre por caso aconteça alguma coisa. Não é a primeira vez que o servidor para de funcionar, não é a primeira vez que acontece, por exemplo, às vezes tem um trânsito imenso, um protesto, alguma coisa assim, que a gente acaba atrasando um pouco a aula. Mas sempre que tiver, no dia seguinte, mesmo que seja sábado, mesmo que seja domingo, a gente repassa a aula. Na semana a gente sempre vai ter os 4 vídeos, com exceção raríssima de quando acontece alguma coisa muito urgente. Mas a grade vai seguindo certinho. E é isso, gente. Eu vou disponibilizar alguns desses materiais aqui na pasta para vocês, tá? Tô acabando já de filtrar eles e a gente vai trabalhar em cima deles, ó. Só de material aqui, a gente tem 20 itens, que é mais ou menos onde eu me baseei. Já faz um tempinho que eu peguei aqui, eu copiei para
pra cá, tem arquivo aqui de 2002, né? Tipo, um pouquinho velho, né? Mas eu copiei pra cá antes de fazer montar a grade do curso. Eu me baseio nesse material aqui para fazer. A apostila de vocês também teve muita informação que saiu daqui, né? Que eu fui montando. E agora a gente vai trabalhar um pouquinho mais. Tem ó, até orientação a objeto, tem diagrama de fluxo de dados, a introdução ao ABAP a gente já viu, o DDIC a gente está vendo, né, que seria a aula de hoje. Essa parte aqui a gente viu, que é a explicação dos debuggers. O ler programa de mensagem, o localizar programa de mensagem a gente não viu ainda. O trace performance, a gente vai ver o trace, vai entender como funciona o trace. Quem não sabe, o trace é um monitor do SAP. Esse ABAP doc a gente não sei se a gente vai ver, eu acho que achei um pouquinho técnico demais. Campo por transação, guia de navegação de transação a gente não precisa ver, que você já sabe mexer. Marretadinha, as marretadas no SAP, tem vários tipos de marretadas, vocês precisam aprender a fazer. Relacionamento de tabelas, é um conceito interessante. ABAP tuning, o que é importante um programa ter. Acho que isso é um pouco, é muito técnico, mas eu acho isso interessante. Match code de cliente, user ace, autorização em campos e mais. Isso aqui é só uma base. Então a gente tem bastante assunto para ver ainda, dentro dessas aulas de mais ou menos uma hora. Hoje a aula não vai fechar em uma hora. Ela vai fechar. Opa, abri errado aqui, gente. Falando 45 minutos, mas está dentro do tempo também. Então amanhã eu vou deixar o servidor configurado. Eu espero conseguir fazer até amanhã de noite. A gente continua no cenário de dados. Ou a gente parte para o programa Z, que a gente vai analisar mais coisas para zerar a parte de código básica. E na semana que vem, na segunda-feira que vem, eu peço para vocês, por gentileza, que no domingo estudem a apostila de sintaxe, aquela apostila que tem vários comandos ABAP para vocês não se perderem tanto. Vejam o que os comandos fazem, tentem aí fuçar no debug, que eu não vou mais falar onde ficam as coisas, já falei nos vídeos de hoje, daquele dia também. Tenho que ensinar para vocês essa parte mais básica, porque depois falar, editar variável. O que é editar uma variável? Como que eu faço? Ah, vai no global aqui, eu ficar mostrando sempre anunciando, acabei alongando muito o vídeo. E é isso então. Boa noite, fiquem bem e melhoras pra mim, né? Porque essa voz, talvez eu fique sem voz também de novo. Mas aí eu vou gravar o vídeo mesmo assim, tá, gente? A não ser que vocês não estejam entendendo. Já tô tomando remédio também para isso não acontecer. Então até amanhã. Amanhã a aula vai sair nesse mesmo horário. Tô gravando entre 7x horas, né? Dependendo da quantidade também de horas que demora para subir o vídeo. E fiquem bem aí. Qualquer dúvida me mandem por e-mail. E boa noite para todos.